Boa noite a todos os irmãos, irmãs e as crianças. Vamos dar início a mais uma reunião aqui na quarta-feira, nosso estudo. E hoje a gente vai falar sobre mais um dos dons que a gente está vendo nas nossas reuniões, os dons que o Senhor Jesus Cristo deu a todos aqueles que pertencem ao seu corpo, que é a igreja. Hoje a gente vai estar falando sobre o dom de doutor. Eu vou pedir para nosso irmãozinho aqui, João Miguel, ler esse versículo 4 aí, o versículo 11 do capítulo 4 para a gente. Você pode ler, João? Posso. Pode aumentar só mais um pouquinho? Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e outros para pastores e doutores. Isso aí, obrigado, João. Então, como a gente viu na leitura, o Senhor, ele deu dons aos homens, né? A gente aqui conseguiu visualizar alguns deles, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Como a gente falou nas últimas reuniões, dois desses dons, eles não se apresentam mais hoje na igreja, que é o de profeta e o de apóstolo, porque eles lançaram os fundamentos da doutrina, e hoje a gente só tem os evangelistas, os pastores e os doutores. O evangelista, como a gente viu, é aquele que fala, né, do evangelho, ele vai apresentar as pessoas quem é o Senhor Jesus, né, a obra da salvação. Os pastores são aqueles que vão consolar, né, as ovelhas do rebanho, ou seja, outros cristãos vão estar ali preocupados com como eles estão, como é que está na fé, o que está acontecendo, se precisam de alguma coisa, vão estar preocupados com as necessidades desses santos. E hoje a gente vai falar sobre os doutores. E os doutores, eles falam basicamente sobre o que é a doutrina. Os doutores ou mestres, eles vão nos ensinar como é que o Senhor disse tal passagem, o que o Senhor quis dizer com as coisas que ele falou nos evangelhos, o que o Senhor quis dizer quando ele falou da doutrina nas epístolas. Então, os mestres e doutores, eles vão sempre estar nos ensinando a entender a palavra. Eu vou colocar uma imagenzinha aqui para vocês, para a gente poder fazer uma aplicação, só para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Quem sabe o que quer dizer essa imagem aqui? Quem é essa pessoa aí? O que ela está fazendo? Alguém se arrisca? Uma professora, ela está ensinando. Isso, eu acho que justamente. Então, uma professora, ela ensina, né, matemática, geografia, nos explica como é que aqui são as coisas, né, para a gente fazer a provinha, fazer um teste, os exercícios. Então, ela vai nos dar o conhecimento de como são as coisas. Assim também é nas coisas do Senhor. Por isso que o Senhor deu o dom de mestre ou de doutor, justamente para que eles possam nos explicar com mais clareza como são as coisas do Senhor. A gente pode também colocar um exemplo do médico. O que o médico faz? Ele dá o diagnóstico de como é que está o nosso corpo, como é que está a nossa saúde, o que precisa, se precisa de um remédio, se precisa de um exercício. E o doutor, o dom, né, que a gente está aprendendo aqui, ele vai fazer a mesma coisa. À luz das escrituras, ele vai falar o que a gente precisa, o que devemos fazer em relação ao que o Senhor deseja que façamos, como vai ser o nosso andar, segundo o que o Senhor deixou nas escrituras. Ele vai dar uma explicação de tudo que o Senhor falou de uma forma clara, que a gente possa entender, assim como um professor faz, e vai dar detalhes do que nós precisamos para estar seguindo, né, aqui nesse mundo, a vontade do Senhor, como um doutor faria.
ele vai explicar como é que é o remédio, que no caso é sempre o Senhor Jesus. Não é isso, Elton? Exatamente. Deixa só eu ajustar aqui. Vou falar rapidinho aqui, vou passar para a George. Mas deixa eu estar compartilhando aqui, só para me voltar. Ah, pronto. Eu queria que tu abrisse esse versículo. A gente vê em outra versão. Vou ver se aparece Mestres, essa daí. É o mesmo capítulo, crianças, ó. O mesmo versículo, só que nessa versão aparece a palavra mestre. A gente conhece mestre, uma pessoa que ela faz, por exemplo, uma faculdade, e aí ela faz doutorado, mestrado, e aí ela vai se graduando para ficar com mais conhecimento daquela área que ela estudou. Então ela vai aprendendo mais e ela vai se tornando mestre naquela área que ela se dedica a estudar. No caso do mestre aí, que é um dom, o Senhor dá à pessoa. E outra coisa que eu estava me lembrando aqui é que quando ele dá dons aos homens, é aos homens que ele salva, né? Então, assim, um incrédulo, ele não tem dom de mestre, um incrédulo não pode ter dom de evangelista, não pode ter dom de profeta, não pode ter dom nenhum, né? Até que ele seja salvo, e aí, a partir desse momento, o Senhor dá a ele um dom. E esse dom, o Senhor dá para que a igreja seja edificada, ou seja, para o crescimento espiritual, ajudar no crescimento espiritual da igreja. Então, vendo esse versículo aí com essa versão de mestre, doutor também, tá certo, né? Aí, só que essa aparece mestre, que também tá correto, quer dizer a mesma coisa. Aí eu quero abrir lá no versículo de 1 Timóteo 2,4, para a gente ler um outro versículo. Eu vou ver se Enzo está podendo ler aí para a gente. Só um versículo. Eu quero ler. Daqui a pouquinho a gente vai abrir mais versículos aí. Quem tiver com disposição aí para ler, pode ficar à vontade. Vou pedir Eric para abrir 1 Timóteo 2, versículo 4. Vou pedir Enzo para ler esse aí. Não, vamos o 3 e o 4, para dar mais entendimento. O versículo 3. Isso, aí você pode ler para nós esses dois, Enzo, por favor? Posso. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ótimo. Então aí tem dois desejos de Deus aí, duas vontades de Deus aí. Quer que todos os homens se salvem, e além de que os homens se salvem, Deus também quer que essas pessoas que são salvas venham ao conhecimento da verdade. Então, o conhecimento da verdade, a gente vai aprendendo, chegando a esse conhecimento da verdade, através também, né? A gente tem nossa leitura particular que eu faço, que João Miguel faz, que George faz, que Enzo faz, e o próprio Senhor vai revelando essas verdades para nós, né? Quando a gente está lendo, o Espírito Santo nos revela isso, mas o Senhor também usa esse dom de mestre, ou doutor, que ele deu aos homens, né, para a edificação da igreja, para nos ensinar essas verdades tão preciosas que estão na palavra de Deus. Então, a pessoa que recebe o dom de mestre do Senhor Jesus, ela tem essa capacidade de compreensão, uma compreensão mais elevada, né,
dessas verdades que estão nas Escrituras, e elas podem, assim, ajudar a outros irmãos a compreender melhor essas verdades que o Senhor quer que a gente tenha conhecimento. Então, esse dom de mestre, o Senhor dá com essa finalidade, ensinar os santos, né, os salvos, a igreja de Deus, para que a gente chegue ao conhecimento da verdade, que é um desejo de Deus. Não somente que a gente seja salvo, a vontade de Deus que a gente seja salvo, mas também que a gente chegue, eu acho que tem uma versão que fala o pleno conhecimento da verdade. E isso, o Senhor usa esses mestres aí, que ele deu os dons, para ajudar cada um de nós a compreender essas verdades aí. Deixar aqui, George, ajudar um pouquinho aí, a gente também entender esse dom de mestre. Só queria comentar uma coisinha aqui rapidinho, Elton. Você falou uma coisa importante aí, que para vocês também, crianças, prestarem atenção, que esses dons que o Senhor dá, ele só dá para os salvos, porque provavelmente vocês podem até ter contato com alguém que vai falar assim, você tem o dom para desenhar, você tem o dom para cantar, só que isso aí são coisas que os homens falam, mas em relação às coisas do Senhor para os salvos, só são esses dons que a gente está vendo na palavra, tá bom? Pode ficar à vontade, Will. Jorge. É isso mesmo. Lembrando, Então, George deve ajudar aí também nisso, que o que está falando aí, né? Esses dons são dons espirituais, né? Existem habilidades naturais ou dons que a gente pode dizer também, as pessoas falam, tem o dom de cantar. Isso são habilidades naturais que Deus dá a cada um também. Um sabe jogar futebol, o outro sabe ter uma habilidade para ser um médico, para ser um professor. Então, são habilidades naturais, mas esses dons aí que a gente está lendo, que a gente está aprendendo, são dons espirituais. Ou seja, pelo Espírito de Deus, esses mestres conseguem entender, compreender essas verdades mais elevadas, mais profundas da palavra de Deus e ensinar a outros irmãos. Perdão, Deus, pode falar. tudo bem, irmão. Mas é isso mesmo. Tá bem claro, né? Dons espirituais. E são dons, como os irmãos, como o El estava falando, são dons que Deus mesmo dá, ou seja, o Senhor mesmo que nos dá, né, para aqueles que um dia creram no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, creio que Ele pagou pelos seus pecados, e essa pessoa é salva, né, e recebe o Espírito Santo, né, passa a ser filha de Deus, o filho de Deus, essa pessoa recebe imediatamente um dom espiritual do Senhor. A gente vê até lá em cima, né? Eu não sei se é nesse capítulo, acho que é nesse capítulo mesmo. Se eu falar quando subiu ao céu, aqui, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens, né? Lembrando que aqui é aqueles que são salvos, né? E esses dons espirituais, né, como o Elton, o Eric tá explicando, são dons que o Senhor vai usar para a edificação do corpo dele, né? São dons que vão ser usados para, dizer assim, para entendimento, né, da palavra do Senhor, né? Que a gente possa usar as maravilhas, né, que há na palavra do Senhor
para edificação de todos os santos, todos os salvos, né? Aqui, como está aí no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Maravilha. Eu posso ler? Pode, João. Lê esse versículo aí pra gente. O 4 do 3 é? Isso, esse aí mesmo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Muito bem. Então, como o George falou, o Elton também comentou, cada um desses dons que o Senhor Jesus ele deu, ele tem esse objetivo, para que nós conheçamos mais dele mesmo, do Senhor Jesus, enquanto nós estamos aqui. Quando o Senhor Jesus vir buscar a todos nós, né, sua igreja, nós vamos estar lá com ele. Então, vamos conhecê-lo face a face. E enquanto nós estamos aqui, ele quer que nós conheçamos mais dele, enquanto a gente ainda não se encontrou pessoalmente. Então, olha que maravilha a gente começar a aprender sobre esse Salvador que deu sua vida por nós, que foi lá na cruz, não pensou duas vezes. Ele falou assim, ó, eu vou salvar João, vou salvar Enzo, Heloísa, Estezinha, Eric, Welton. E ele não pensou em voltar atrás, ele simplesmente, por amor, foi lá na cruz, para poder doar a sua vida, para que cada um de nós fôssemos salvos. Então, essas coisas, né, a sua vida enquanto ele esteve aqui, e a sua pessoa enquanto está no céu, tudo isso está revelado a uma certa medida para a gente na sua palavra. E ele quer que todos nós vamos o conhecendo mais e mais, até aquele dia que a gente fosse encontrar com ele pessoalmente. Certo? Você quer falar algum versículo aí, Welton, para as crianças lerem também? Tem a ver com esse assunto que a gente está falando? Tem mais um... Tem algo interessante também, irmão. Pode falar. Que a gente vê aqui, deixa eu ver. No versículo 14. Esses dons que o Senhor nos dá, crianças, é importante para nós. É a forma que o Senhor nos mantém aqui, firmes nessa caminhada e também firmes com Ele, né? Esses dons, cada um tem a sua função. Por exemplo, o dom de pastor. Eu não sei se os irmãos já falaram, né? Não lembro. Mas acho que ainda não, né? Mas o dom de pastor. Já? Já a gente falou. Mas pode ficar à vontade, Jorge, ajuda aí. Então, o dom de pastor, por exemplo, ele tem a função de cuidar das ovelhas do Senhor, né? É um dom de pastor, mas as ovelhas do Senhor, nós somos do Senhor, né? E é o irmão que tem o dom de pastor, ele tem essa função, né? Essa facilidade de cuidar, né, dos outros irmãos, né? Quando ele está fraco na fé, aí vai lá e traz uma palavra ou ajuda aquela pessoa ali a estar voltando seus olhares para o Senhor, né?
E, e esse dom de mestre, ele tem a função de nos ensinar a verdade, né? Porque há pontos que, para muitos de nós, é meio complicado para a gente entender, né? Porque a palavra de Deus, ela tem muitas coisas, né? E mesmo os irmãos que têm esse dom de mestre, né? E a todos os irmãos mais velhos, mais novos, a gente vai viver e viver, a gente não vai conhecer tudo, né? Mas a vontade do Senhor é que a gente, nesse pouquinho de tempo que a gente esteja aqui na Terra, que a gente vá conhecendo, né? À medida que o Senhor vai nos dando luz, né? E usando esses dons, né? Que está disponível para nós, para que a gente vá conhecendo cada vez mais ao Senhor, né? De pouquinho em pouquinho mesmo, né? Que a gente nunca vai conhecer, né? Completo, né? Que é grandioso o nosso Senhor, né? Mas cada dom, ele tem a sua função, né? E a e a e o mas todos os dons, ele tem como princípio voltar cada pessoa para Cristo, né? De manter essa pessoa na verdade, de manter a pessoa na fé, né? Na fé simples, né? No Senhor, olhando para o Senhor, né? Conhecendo as verdades. E nesse versículo aqui, 14, a gente vê aqui, ó, para que não, depois que no versículo 13, né? Paulo ele fala do objetivo, né? Desses dons, que é para que a gente, aqui, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, como os irmãos já explicaram, né? A varão perfeita à medida da estatura completa de Cristo. E aí no versículo 14 ele dá uma outra, é, um outro ponto também, né? Que serve também esses dons, serve para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nesse mundo que a gente vive, crianças, né, há muitos enganos, né? Muitas mentiras baseadas na Bíblia, mas são baseadas na Bíblia, mas são mentiras, né? Que o inimigo ele planta, né? Em vários locais, nas religiões e tudo mais, e está espalhado pelo mundo todo. E a gente deve ter esse cuidado de não ser levado por essas má doutrinas, por essas mentiras, né, que são pregadas por aí, né, muitas coisas. E, o dom de mestre, por exemplo, o Senhor usa para nos manter firmes na verdade, na sã doutrina, né, para que a gente não seja enganado, como está falando, para não ser levado por roda por todo o vento de doutrina. É tipo como um coleguinha começa a falar alguma coisa lá que não está de acordo com as verdades bíblicas, né? Fala alguma coisa que é errado, né? O que é pecado. E aí a pessoa, aí ele vai falando, mas você não deve ser levado por esse vento de conversa, né? Mas deve se manter na verdade. E esse dom de mestre, ele serve, o Senhor usa para isso, para nos ensinar a verdade, né? Para nos trazer as verdades que há na palavra dele, para que a gente não seja enganado, para que a gente esteja em paz com o Senhor, né? Esteja caminhando, né? Confiantes no Senhor, né? Não é isso, Elton, o Eric? Exatamente. Muito bom. Eu queria voltar, Heloísa quer ler um versículo, eu vou pedir a Heloísa para ler um, se ela não tiver outro em mente, o 12, versículo 12. Irmão, o que é fraude?
dolosamente. Repete aí, João. Que O são o que é quê? dolosamente? Entendeu, Eric? Não consegui, não. Repete aí, João. Devagarzinho. Vamos lá. Eu falei o que é fraudulosamente. Ah, boa pergunta. O que é fraudulosamente? Quer explicar aí, Eric? Então, João, fraudar é você enganar. Você vai pegar uma coisa que não é verdadeira para passar como se fosse verdade. Então, nesse sentido, fraudulosamente vai ser você justamente pegar, vamos colocar aqui em relação à palavra de Deus, pegar algo que não está na palavra de Deus e usar como se fosse verdade. Como, por exemplo, tem pessoas que não entendem a salvação por graça, certo? Pegam versículos da Bíblia que não tem nada a ver com a salvação e quer colocar como se fosse por obras, como se a gente precisasse fazer alguma coisa para receber a salvação. E muitos que usam passagens como essa são para poder enganar pessoas, para poder fazer delas suas reféns, para poder conseguir dinheiro, para poder obter algum status, poder. Então, elas estão sendo fraudulosas, estão usando a mentira como se fosse a verdade. Conseguiu entender? Sim, eu sei o que é enganar. Isso aí. Peguei uma fraude, João, que é muito usada hoje no sistema religioso, é o dízimo. A gente já aprendeu aqui, ó, Deus tem dois povos, né, um terreno que vai viver aqui na terra, que é Israel, e um celestial que vai viver no céu com o Senhor Jesus quando ele nos arrebatar, que é a igreja, nós cristãos. Então, dois povos. E a Bíblia, ela fala do dízimo para o povo terreno de Deus, Israel, lá quando existia o Templo de Jerusalém, aí na lei dada a Moisés, eles deveriam, era uma ordem de Deus que cada israelita, cada judeu, tirasse 10% do que ele colhia, da colheita dele, do que ele produzia, e reservasse para levar no templo de Jerusalém, dava ao sacerdote, porque esse dinheiro que era dado era usado para manutenção do templo, para o sustento dos levitas, que não tinham um trabalho, eles trabalhavam no templo. Então, existe, né, na Bíblia o dízimo, nessa obrigação de dar o dízimo para o povo de Israel, que é o povo terreno de Deus, os judeus. Nós, cristãos, nós não temos essa ordem de Deus para nós darmos 10% do nosso, do que a gente ganha, do que a gente, nosso salário, para a Assembleia. Não existe isso. Existe na doutrina dos apóstolos, existe para nós, a igreja, a oferta. E essa oferta deve ser feita de acordo com o que cada um sentir no coração. Não existe 10%, 15%, R$ 1, R$ 2. É o que a pessoa desejar dentro das condições de cada um, né? Cada um possui, dentro da condição que cada um possui. Existe no primeiro dia da semana, no partimento do pão, um tempo que a gente reserva para fazer a coleta. E essa coleta, ela é destinada a ajudar os santos, todos os irmãos, todos os cristãos, né? Daquela assembleia ali,
e também é usado na obra do Senhor, de várias maneiras, para promover as coisas do Senhor. Então, existe a coleta para nós cristãos. Para Israel, era o dízimo. Então, uma fraude, hoje usada no sistema religioso, é colocar uma obrigatoriedade, uma obrigação, uma ordem para os cristãos dar esse dízimo que não é para os cristãos, é para Israel. Então, pessoas ditas cristãs fraudam essas passagens bíblicas para tirar proveito dos outros cristãos, para obter lucro em cima dos cristãos. Então, eles falam que é obrigado, olha lá, está lá escrito lá, se não der o dízimo, vai acontecer tal e tal e tal. Por isso que é bom a gente entender, o mestre ajuda isso aí, a gente entender que dízimo é para Israel, oferta para os cristãos, dízimo era para a manutenção do templo, oferta é para a ajuda dos santos, dos salvos, da Assembleia, e também para promover a obra do Senhor. Então, entendendo isso, a gente evita de ser enganado, como o George falou. As pessoas não vão nos obrigar a dar nosso dinheiro para eles usarem lá, para comprar as coisas que eles querem comprar, usar para o próprio benefício deles. Então, isso aí é uma fraude. São pessoas, a Bíblia chama de obreiros fraudulentos. Usam o nome do Senhor, usa a Bíblia, usa passagens bíblicas para enganar as pessoas, né, para poder tirar proveito das pessoas. Isso aí é um dos tipos de fraude que pessoas mal intencionadas usam a Bíblia para poder enganar as pessoas. E aí, Elô, você pode fazer a leitura do versículo? Posso? Pode ficar à vontade, quando você quiser. Tá bom. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ah, bacana. E eu estava pensando nesse versículo aí, porque qual que era o intuito, qual era o desejo do Senhor quando ele deu dons aos homens, aos salvos? Era para que a pessoa usasse o dom para ganhar dinheiro, para abrir uma dita igreja e virar pastor e colocar o dízimo para que as pessoas deem o dízimo e elas fiquem ricas? Será que o desejo do Senhor, quando ele deu dons aos homens, era para que as pessoas ficassem inteligentes, escrevessem muitos livros sobre Deus e vendessem muitos livros e ficassem ricos e vivessem uma vida confortável? Será que era isso que Deus tinha em mente quando ele deu dons aos homens? Não. Olha só que era qual é a intenção de Deus quando ele salva uma pessoa e dá um dom. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para a obra do ministério, do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse é o desejo de Deus quando ele dá um dom para a pessoa. Então, quem recebe um dom de Deus deve estar atento de como usar esse dom. É para isso aí que a gente deve usar o dom que o Senhor nos dá, não para nosso benefício próprio, tirar algum proveito desse dom que o Senhor me deu para mim mesmo. De alguma forma eu ser beneficiado com isso. Não, é pensando nos outros, nos irmãos. O evangelista pensa no perdido, no incrédulo. O pastor pensa nas ovelhas do Senhor, que são salvos, né? O mestre pensa nos santos, na assembleia, na edificação da igreja. Então, não é pensar em tirar proveito do dom para si mesmo. Obrigado, Heloísa. Então, crianças,
Conseguiram entender mais um pouquinho aí sobre esse dom, que é o dom de mestre? Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Já deu nosso horário aqui, mas a gente pode responder ainda. Se não tem perguntas, então eu vou tirar a gravação aqui, porque agora chegou a hora de quê? Dormir.